A paz do Senhor Jesus, amém? Por meio de Jesus Cristo e o conhecimento enviado por Deus, somos liberados de nossos pecados e encontramos condições para viver. E isso procede da fé nas justificativas que encontramos na palavra de Deus. Lucas 18, do versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Observe que a atitude do fariseu foi de considerar a si mesmo como um modelo diante de Deus, e ainda julgar o publicano como mau exemplo. A questão toda é: os dois são pecadores. Mas o publicano foi capaz de reconhecer isto, enquanto o fariseu exaltava a si mesmo. Notamos então que a justificativa do publicano procedeu em reconhecer que a sua natureza peca e necessita de perdão. Assim é com todos, porque todos somos pecadores. Romanos 6, versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Atos 13, versículo 39. E de todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crer. Então, se alguém morre, certamente pecou e reconheceu que pecou, tendo assim a morte como resultado. E diz em seu coração: estou morrendo devido meus pecados. A lei justifica o que é pecar, mas quem não peca? Através de Jesus, encontramos meios para questionar a autoridade da morte sobre nossas vidas e vencemos pela fé em Jesus, porque ele venceu a morte. Tiago 2, versículo 24 ao 25. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Sim, todo aquele que acredita em Deus percebe que a sua palavra está cheia de sugestões, como amar teus inimigos, perdoar, alimentar um faminto, dar esmolas, praticar a bondade. E quando você pratica, está realizando obras. A meretriz sabia que os espias procediam da parte de Deus e também conhecia o caminho seguro. Ela acreditou que Deus estava sendo justo e agiu em prol da segurança dos espias, e isto foi levado em conta diante de Deus. Mateus 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lucas 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Se digo: fulano vai morrer, se pecar nisso ou aquilo, logo o dia em que eu vier a pecar nisso ou aquilo, estarei sujeito à morte? Mas, sendo sensato, vigio minhas palavras e o que meus olhos estão prevendo. Rendo graças assim: fulano vai encontrar a graça da salvação, se pecar nisso ou aquilo. Tente ver a si mesmo em teus irmãos. Antes de pronunciar algo a respeito deles, trate-o como gostaria de ser tratado. João 8, versículo 21 ao 24. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu me retiro, buscar-me-eis e morrerei no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Será que ele vai suicidar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Disse-lhe ele: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados,
Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Quando nos aproximamos de Deus, temos em mente, não posso fazer isso, aquilo, e uma sequência de não posso fazer. E não percebemos que Deus não enviou seu Filho para aplicar mais ainda o jugo da lei, mas para fortalecer teu espírito mediante a fé, a justiça, a graça e o poder de salvação. Sem fé no propósito de Jesus, seria como não pertencer ao plano de Deus, o plano de salvação. Do ponto de vista cristão, é como dizer: vocês não podem me seguir. Onde eu vou, não podeis ir. Porque antes que isto aconteça, vocês vão morrer em seus pecados. Porque vocês não acreditam no poder conferido a mim para libertar vocês dos seus pecados. É uma situação complicada para muitos judeus, porque muitos queriam matá-lo ao invés de acreditar nele. Para eles, a verdade era uma blasfêmia contra Deus. 1 João 3, versículo 3 ao 6. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. É algo natural. Conhecemos a Deus e isso deve agradar. Como ele pensa, agrada. Suas sugestões impressionam a cada momento de prática. Para o curso seguir suavemente, vai depender do propósito mais forte em nossos corações: ganhar o mundo ou vencer o mundo, perder um amigo ou ganhar um amigo, ser sensato e não pecar habitualmente como se o pecado agradasse. Chegamos a algumas perguntas de consciência. Por que eu pequei? Eu pequei porque todos pecam? Se não peco, sou infeliz? Houve uma situação em que Jesus foi posto à prova. Os fariseus trouxeram uma mulher pega no ato de adultério e disseram, João 8, versículos 5 ao 11. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não tornes a pecar. Neste exemplo, vemos o mover da graça mediante o que é justo ou não justo, interagindo com a lei. Cadê os seus adversários? Tem algum que não peca? Do mesmo modo, somos salvos e justificados. Porém, não é por sermos pecadores justificados que deixaremos de ter uma conduta sensata. Jesus disse, não tornes a pecar. Eu não sei se ela é capaz de não pecar, mas posso dizer que depois de uma experiência como esta, ela alcançou um nível maior de prudência. 1 João 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Cristo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 2, versículo 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que a justificativa mediante o propósito de Deus para com teu Filho Jesus e a humanidade venha sobre tua vida, e que por meio da tua fé venha a tua salvação e de toda a tua casa. Amém?